Todos estão alegres e felizes nesta manhã? Amém. Graças a Deus por isso, né, irmãos? É muita alegria poder estar na casa do Senhor, né, com os irmãos também, neste domingo. E também por mais uma oportunidade que Deus está me dando também de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor a nós, né? A nós iremos nos ser edificados pela palavra de Deus. Então eu agradeço muito ao Senhor pela oportunidade, né, que o pastor Júlio tem me dado para pregar a palavra do Senhor. E também quero agradecer aos irmãos pelas orações que os irmãos fizeram. Você que fez orações para o meu pai, né, que ainda está hospitalizado ainda do hospital, mas já está fora de perigo, né? Mas quase ele parte para a eternidade, né? Mas o Senhor ainda teve misericórdia da sua vida, está lá se recuperando ainda está naquele aparelho do coração, né, para ver a pressão e tal, essas coisas. Mas o oxigênio já tiraram dele, né? Está somente com aquele aparelho, mas já está bem melhor do que ele estava, né? Graças a Deus. Então, irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Aqui em Juízes, tá bom? Hoje nós vamos estar como se diz, vamos estar adquirindo conhecimentos aí de um para com o outro, né? Porque quando você fala, o outro também diz alguma coisa sobre o que você vai aprender, você vai aprender mais ainda. Vamos aqui ler em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo de 1 a 4. Juízes capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Versículo 4. Sucedeu o que? Falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí até o 4. Vamos logo complementar no 5. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome santo de Jesus, ó Deus, pedimos, Senhor, neste momento, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, a Tua palavra que nós lemos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender e que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui edificados com a Tua palavra, Senhor Deus, em nossas vidas. Que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui melhores cristãos, Senhor Deus, para que nós possamos servir de exemplo, Senhor Deus, para os que estão aí fora. Em nome santo de Jesus, e que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmão, muito obrigado. Então aqui, irmão, nós estamos diante de um texto, né, que o Senhor Deus, eu vejo aqui que o anjo, né, esse anjo aqui que fala a este povo de Israel, é o próprio Jesus, né? O anjo do Senhor, né? Que ele fala a este povo, ao povo de Israel, o qual Deus tinha tirado ele dali do Egito, né? Da escravidão.
do Egito. E Deus tinha avisado para eles, para que eles não, quando eles chegassem na terra prometida, a terra que manasse leite e mel, não é? Eles tinham que exterminar aqueles povos dali, que moravam naquelas terras ali. Eles não tinham que se associar com aquele povo, porque eram povos pecaminosos, povos que adoravam outros deuses, adoravam os Baalins, adoravam os Astarotes, adoravam deuses estranhos, né? E eles não podiam se contaminar com este povo. E o tema que eu trouxe, irmãos, para nós diz assim, você colhe o que planta, mais do que planta, e bastante tempo depois que planta. Entenderam? Você colhe o que planta, mais do que planta, e bastante tempo depois de que planta. E aqui, diante desse texto, nós podemos observar que o povo de Israel, infelizmente, né, eles desobedeceram a ordem do Senhor. Deus tinha avisado para eles para não se contaminarem com esse povo. Mas o que eles fizeram? Eles, infelizmente, não expulsaram totalmente de suas terras esses povos e se uniram a eles. Mesmo eles sendo tipo assim, servindo de escravos para eles, mas estavam ali no meio deles. E com o tempo passados, né? Este povo de Israel, irmãos, enquanto Josué ainda estava vivo, né? Ele estava ali obedecendo ao Senhor. Enquanto também os anciãos também, depois de Josué, que quando Josué morreu, eles continuaram ainda servindo ao Senhor. Mas depois disso, irmãos, infelizmente eles passaram a desobedecer a Deus, por conta que todos aqueles povos, aquela nação, aqueles irmãos israelitas morreram, né? E surgiram os novos, crianças nasceram, surgiram novos povos de Israel, infelizmente, que não conheciam o Senhor. Agora eu fico perguntando, por que será que não conheciam ao Senhor? Se eles eram israelitas, que eles ouviram a história, né, de o que Deus fez na vida do povo de Israel, que libertaram do povo do Egito, né, que fez grandes milagres e prodígios diante do povo de Israel. E com certeza eles ouviram todas essas coisas aqui. Mas, irmãos, eu vejo que, pegando isso para nossas vidas também, irmãos, nós podemos ver que a fidelidade a Deus, a pessoa, ela precisa realmente conhecer a Deus verdadeiramente, pessoalmente, cada um por si. Porque não é a fidelidade de um ou do passado que vai fazer aquela pessoa ser fiel também a Deus da maneira que ela era. Ela precisa conhecer a Deus também. Por exemplo, no lar cristão, quando nasce o seu filho ou uma filha, ela vai ter que também conhecer o Senhor. Você vai ensiná-la, você vai falar a palavra de Deus a ela. Mas ela própria vai ter que ter essa disposição, essa disponibilidade, esse desejo de conhecer o Senhor. Porque dizem que filho de crente, né? Aliás, filho de crente não é crente, né? Ela precisa também se converter ao Senhor. E este povo aqui de Israel, irmãos, infelizmente, depois dos antepassados, depois de Josué, eles não serviram ao Senhor. Eles não conheciam a Deus da forma como Deus era para com o povo do passado. Eles esqueceram, deixaram, porque o povo estava ali no meio deles, aqueles povos ali que adoravam outros deuses, e se contaminaram e esqueceram do Senhor. Nós podemos observar aqui que no versículo 1 diz, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Deus cumpriu a sua promessa e disse,
Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Podemos ver aqui que Deus estava falando para ele: vocês não vão fazer aliança com esses povos. Vocês têm que exterminá-los. Vocês têm que expulsá-los da terra para vocês adquirirem esta terra. Ele diz mais: derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Houve aqui uma desobediência. Irmãos, a obediência incompleta é desobediência e tem consequências terríveis, né? A desobediência, a obediência incompleta, muitas vezes acontece isso em nossas vidas, né, irmãos? Nós não queremos obedecer ao Senhor completamente. Nós queremos fazer do nosso jeito as coisas, muitas das vezes, né? E acabamos sendo, infelizmente, tendo consequências terríveis em nossas vidas, como teve aqui o povo de Israel. Podemos observar aqui no versículo 11, diz assim, irmãos, o que aconteceu com este povo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Vocês viram que houve essa desobediência. Deus falou para eles que eles não teriam que fazer aliança com esse povo, teriam que derrubar seus altares e não se contaminar com este povo, mas eles não obedeceram à voz do Senhor. E diz mais: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então foi isso que aconteceu. Deus se irou com eles. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Agora imagine, irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, este povo aqui, Israel, era o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Mas mesmo assim Deus ele se irou com este povo, porque por causa da desobediência que eles fizeram para com o Senhor. Eles não deram credibilidade à palavra de Deus. Foi falado para eles também, mas eles não deram credibilidade à voz de Deus, e que acabaram adorando outros deuses desses povos. E diz mais: se aqui esse povo estava desobedecendo, houve a consequência a eles. Eles estavam plantando algo, irmãos, em suas vidas muito ruim diante de Deus. E mais tarde iriam colher tudo isso que eles estavam plantando, porque a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus falou: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espolhadores, que o espilharam, versículo 14. Os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Olha, o povo de Deus estava em grande aperto, porque por causa que desobedeceram a voz de Deus, a ordem do Senhor. E Deus ele colocou esta ordem a este povo de Israel, mas infelizmente nós podemos observar que desde o princípio, né, houve desobediência com os nossos pais, né, Adão e Eva, né, que desobedeceram também a Deus, desobedeceram ao Senhor também. Nós sabemos muito bem da história e a consequência que aconteceu. O pecado veio ao mundo, né, e abrangiu a todos nós. Hoje nós somos pecadores por causa dessa desobediência, também ali de Adão e Eva. Então, o desobedecer a Deus, irmãos, elas podem trazer consequências terríveis em nossas vidas. Quando nós plantamos coisas que não agradam a Deus, nós vamos colher mais tarde também coisas ruins. Mas se você plantar coisas boas, se você plantar na obra do Senhor coisas boas, você também vai colher frutos bons também. Nós podemos dizer também que o hoje
ele pode ser também o pai do amanhã. O que nós plantamos hoje, nós podemos colher mais tarde, coisas boas ou coisas ruins. O que somos hoje é o resultado do que pensamos e do modo como vivemos no passado. Aqueles que agem com sabedoria hoje, irmãos, terão sabedoria no futuro para tomar decisões sábias. Entenderam? Por exemplo, o mesmo se explica em que, se tratando de finanças, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Aqueles que poupam com sabedoria hoje terão muito amanhã. Aqueles que gastam tudo que têm hoje terão pouco ou nada no futuro. Uma pessoa com pouca visão só pensa no agora, mas faz o mínimo possível. E no dia do pagamento não terá como evitar a péssima qualidade e a pequena quantidade de sua recompensa. A nação de Israel teve de aprender isso de uma forma muito pessoal. Sua instabilidade e o fato de ela não fazer o que Deus a instruiu a fazer muitas vezes a colocaram em uma posição onde não desfrutaria as bênçãos de Deus. E, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós podemos ver também que lá diz assim, não vou nem abrir aqui porque já está aqui escrito, tá? Diz assim o apóstolo Paulo falando aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por exemplo, aqui o povo de Israel ele estava se enganando, né? Desobedecendo a Deus, achava que não tem problema, né? Eu estar junto com esse povo, porque esse povo vão ser meus escravos, eu vou dominá-los. Mas infelizmente a outra geração, né, se contaminou com este povo e entraram em pecado, e a ira de Deus se acendeu contra este povo. Eles estavam se enganando, porque eles estavam zombando de Deus, né? E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, nós podemos estar dessa forma também nos enganando por conta dos nossos pecados, da desobediência que nós cometemos diante do Senhor, né? Nós vamos estar nos enganando e vamos estar zombando de Deus. E nós, infelizmente, de Deus não se zomba, como diz a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que de Deus não se zomba? Porque diz assim, continua o versículo: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que nós semeamos aqui neste mundo, também nós vamos colher, irmãos. Chegará um dia a conta da desobediência, dos nossos pecados que cometemos de Deus, das nossas faltas diante de Deus, daquilo que deixamos de fazer para Deus, ou daquilo que nós fazemos para Deus. Irá chegar esta conta, não sabemos qual dia, qual ano, qual mês, né? Mas Deus sabe. Não é que nenhuma colheita assim normal de agricultor. Por exemplo, o agricultor ele planta, né? Semeia suas sementes ali, e no devido tempo ele já sabe, né, quando vai ser essa colheita, e ele vai colher. E a nós não, nós seres humanos não, assim, para a nossa vida espiritual, material, não é assim. Ela já é o tempo do Senhor, é o tempo de Deus. É Deus que vai determinar quando que você vai colher tudo aquilo que você plantou um dia. E o interessante, porque quando você planta, você colhe mais do que planta, é verdade, porque nasce mais frutos daquilo que você fez, daquilo que você plantou, você vai colher mais daquilo que você plantou. E continuando, irmãos, em Gálatas diz aqui: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E esta lei, irmãos, é uma lei que é irrevogável, uma lei imutável, é uma lei que serve para todos. Por exemplo, pode servir na área da família, serve na área do trabalho, serve em qualquer área de nossas vidas. Essa lei de se enganar, porque de não zombar de Deus também. Por quê? Porque o que o homem semear, isso também ele vai ceifar um dia. Então, o primeiro princípio que nós podemos observar é que o princípio se aplica a todos, que aos cristãos por exemplo, o princípio se aplica a todos, tanto a cristãos como a não cristãos. Então, esse princípio, ele é, como eu falei, irrevogável. Não há escapatória.
tanto para o cristão como para o incrédulo. É uma lei da vida, como eu falei. Então serve para todos. É uma lei da vida isso aqui. Por exemplo, nós ouvimos, eu ouvi até ontem, eu creio, escutar sobre isso daí. Olha, o que a gente planta hoje, nós vamos colher amanhã. Sempre as pessoas falam isso, né? Eu estava ouvindo um vídeo também que a pessoa falava a mesma coisa. Tudo que você planta, um dia você vai colher, um dia não tem jeito. Não, eu lembrei agora, dentro do ônibus, o homem estava vendendo bombom. Aí ele começou a falar e falou isso daí. Ontem à noite, né? E eu estava escutando ele falar isso daí a respeito da lei da semeadura. Então até o ímpio, ele sabe disso, né? Que ele vai colher um dia mais tarde coisas ruins ou coisas boas se ele fizer. Amém? Então, aqui está a causa do estilo de vida negligente e indulgente de muitas pessoas. Elas estão enganadas. Não acreditam na verdade ou pensam que irão de alguma forma ser a exceção da lei de Deus. Zombar de Deus é torcer o nariz para Ele, né? É verdade. Esperar ser mais esperto que Ele. Um pensamento tolo, como é revelado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, irmãos. Um dia nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Então, o que nós temos plantado para apresentar ao Senhor nossos frutos aí naquele dia? Será que eu plantei coisas boas para levar a Deus naquele dia do grande tribunal de Cristo? Ou será que eu levarei a Cristo coisas ruins que eu plantei em minha vida? Isso é algo para nós refletirmos. E nós, como cristãos, devemos tomar esse exemplo aqui que ficou ao povo de Israel, de não desobedecer ao Senhor. Mas o melhor é obedecer do que sacrificar, irmãos. Melhor obedecer a Deus. Porque quando nós desobedecemos ao Senhor, a ira do Senhor se acende contra nós. Imagine que naquele tempo, né, Deus ele castigava mesmo, né, o povo. E hoje, Deus também ele castiga, mas de outras formas, que nós nem imaginamos, né? Pode ser que Deus livre uma doença, né? Pode ser um desemprego, pode ser fraqueza espiritual, pode ser tantas coisas que nos abate, pode ser na família, pode ser os nossos familiares, nossos parentes, algo que pode acontecer, por quê? Por causa da desobediência que nós cometemos diante de Deus. E também aquilo que nós fazemos de errado, aquelas coisas que nós plantamos de errado para que Deus está vendo aquilo que não é certo, os nossos pecados que cometemos diante dele. Tudo isso que plantamos, nós vamos escolher e Deus ele vai nos dar de volta de novo. Agora, quando você realmente planta coisas boas na sua vida, você está servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo certinho, procurando fazer certinho, porque nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, nós podemos errar sim. Mas quando nós nos esforçamos a fazer o correto diante do Senhor, diante da sociedade, diante das pessoas, nós estaremos plantando coisas boas. E retornará para nós as bênçãos de Deus em nossas vidas. As bênçãos do Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, é por isso que esse povo aqui ficou em grande aperto, como diz aqui no versículo 15, né? Por causa que o Senhor tinha se irado contra ele e tinha feito este povo, eles serem escravos desse povo, né? Eles estavam perdidos no meio desse povo, mas Deus, ele, com a sua rica misericórdia, ele teve misericórdia desse povo, mesmo eles tendo pecado contra o Senhor, mas eles se arrependeram, né? Eles pediram perdão de Deus. Foi por isso que Deus, irmãos, ele teve tanta misericórdia desse povo, do seu povo, que ele teve que suscitar realmente juízes para que o livrasse das mãos desses povos que o espilharam, né? Desses povos que o espilharam. E é por isso que esses juízes apareceram, que Deus suscitou a eles para livrar esse povo. Juízes, irmãos, era aquele homem que aparecia para livrar o povo da mão dos inimigos de Israel. E depois que ele livrava o povo da mão dos inimigos de Israel, irmãos,
Depois eles passavam a governar este povo, a orientar esse povo, durante até o resto da sua vida. Mas infelizmente, quando morria o juiz, o povo voltava de novo ao pecado, voltava de novo à desobediência e ficava pior do que eram. Ficavam pior do que eram e não obedeciam. Aí Deus, outro juiz, livrava de novo, né? Comandava de novo ali. Havia paz, mas infelizmente desobedeceu, né? É assim, o povo de Deus sempre foi assim, um povo voltado ao pecado, voltado a adorar outros deuses, né? A fazer coisas erradas. E nós, como igreja do Senhor, aplicando para nós, para a nossa vida, será realmente que nós somos assim que nesse povo? Prega-se a palavra de Deus, fala-se do pecado, que nos confronta, que nos exorta. Nós saímos daqui pianinho, né? Não vou fazer mais, não vou pecar mais, não vou fazer mais aquilo que o pastor estava falando, da palavra de Deus que eu fazia, que eu faço. E quando eu saio daquela porta, eu esqueço de novo e volto a praticar de novo aquilo que eu estava fazendo. Então, isso é para nós refletirmos. Quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, que está nos confrontando o pecado que você cometeu, você tem que pedir perdão de Deus e tem que lembrar que não pode fazer mais isso. Porque aquele que, a palavra de Deus diz, né, irmãos, que aquele que confessa e deixa, né, alcança a misericórdia de Deus. Esse povo, ele se arrependia, né, porque ele sofria. Ele era penalizado pela ira de Deus. Ele era penalizado, sofria, e Deus tinha misericórdia quando eles clamavam. Irmão, Deus é um Deus misericordioso para conosco, para com a sua igreja, né? Deus enviou seu único Filho para nos dar a salvação eterna, para morrer por nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, ele deu o seu único Filho à humanidade, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. E muitos estão nessa situação, debaixo da ira de Deus, como o povo de Israel estava, né? Por causa da desobediência. Os nossos pais desobedeceram e todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Somente Cristo Jesus é que pode trazer de volta a pessoa à presença de Deus, se tornando salva, sem culpa alguma, sendo justificada por Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o nosso papel, do que nós ouvimos, do que nós aprendemos aqui, na casa do Senhor, sobre a salvação, sobre o Evangelho do Reino, sobre o Evangelho da salvação, é também de explanar, de falar, de ensinar, de falar para essas pessoas também, o que nós temos aprendido aqui, para orientá-las e falar: olha, você está em perigo, você está debaixo da ira de Deus, você tem que reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida, para que você possa ser salvo por Ele, para que o Senhor Jesus possa te trazer de volta a comunhão com o Senhor. Porque a comunhão foi quebrada lá no Jardim do Éden. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Irmãos, o que será que nós estamos plantando? Coisas boas ou coisas ruins? Lembre-se, não vos enganeis. O apóstolo Paulo deixou bem claro aos Gálatas: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. O que eu plantar, o que você plantar, um dia nós vamos colher. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, mas vai chegar a conta. Não tem jeito. Não sei de que forma vai ser. Nós sabemos de uma coisa: o que o homem semear, também ele vai ceifar. O homem semeia e ele vai colher mais do que ele semeou, porque são muitas sementes. Quantas coisas você semeou de bom, você vai colher coisas muito boas. Quantas sementes ruins você plantar, você também vai colher. E mais do que aquilo que você plantou, você vai colher, porque são sementes, e Deus gera muito mais sementes ainda. E vai nascer muitas mais coisas e frutos também. Para nós fecharmos, irmãos, então aqui,
esta mensagem, voltando aqui para o versículo 2, diz assim: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Irmãos, nós temos que fazer ao contrário de não desobedecer a voz de Deus, mas de obedecer a voz de Deus. Não devemos fazer aliança com o pecado. Irmãos, nós como crentes de Cristo Jesus, não devemos nos aliançar, irmãos, com os moradores desta terra. Como um exemplo, as pessoas que não têm Cristo, não nos associar com os pecados dela. Mas o que devemos fazer, irmãos? Devemos fazer diferente. Podemos fazer amizades para ganhar a Cristo? Sim, com certeza, para ganhar a Cristo, para falar a palavra de Deus, mas não nos compactuar com o pecado que elas fazem. Se nós formos fazer o que elas fazem, vamos o quê? Vamos perder a nossa moral como cristão, né? E o que mais? Como é que não vamos pregar para essa pessoa falar de Deus se nós estamos, que nem ela, está na mesma situação dela, né? Não devemos nos aliançar, né, com o pecado. Tomar como exemplo esse versículo 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, né? Contudo, devemos o quê? Obedecer a voz do Senhor. Não fazer como o povo já fez: não obedecestes a minha voz. Mas devemos obedecer a voz de Deus. E se nós, irmãos, obedecermos a voz de Deus, o que Deus tem falado para nós, com certeza, irmãos, Deus irá nos abençoar. Deus irá abençoar a sua igreja. Deus irá fazer pessoas vir ouvir a palavra de Deus aqui neste lugar, na sua casa. E também haverá conversão também, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós obedecermos o que Deus tem determinado para nós, se nós obedecermos o que Deus determinou para nós fazermos também na sua obra, aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer. Somos falhos em algumas áreas, com certeza, né? A correria do dia, da nossa vida, às vezes não temos tempo, né? Às vezes esse tempo que nós falamos, às vezes é até o quê? Desculpas por conta do nosso cansaço, né? Da nossa preguiça, e deixamos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Às vezes fazemos relaxadamente, né, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, e Deus não se agrada disso. Deus, Ele gosta do melhor de nossas vidas. Quando você dá o seu melhor para Deus, Deus também vai te abençoar muito melhor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, não desobedecendo a Ele. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor Deus, que nós meditamos nesta manhã, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, a não desobedecer a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus, é que nós, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém.